caixinha, sei que a bênção será grande, quero ouvir Deus falar. Não vejo chegar a hora, eu preciso ir agora, não quero me atrasar. Meu cavalo me espera na cocheira do galpão. 22 horas. Pra tomar o chimarrão, minha alma jubilosa já espera ansiosa para ouvir a pregação. Meu cavalo me espera na cocheira do galpão. Boa noite, gente. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês neste momento. Estamos aqui para levar até você mais um trechinho da Palavra de Deus e orar também. Com detalhes essa negra história, quando eu conheci a pequena Belém, após 8 dias que Jesus nasceu, foi apresentado em Jerusalém. Depois novamente o anjo aparece, dizendo a José para se levantar e ir para o Egito. Glórias a Deus, meus amados. Deus abençoe a irmã Regina, irmão Eliseu. Estamos aí, meus queridos, para levar até vocês as bênçãos de Deus, né? Eu quero ser um canal de bênção para a sua vida, para a sua família, neste momento, transmitindo a palavra de Deus. A todos os recém-nascidos que vivem em Belém, em seu interior. Irmão Nelson Fernandes, boa noite na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, e nosso irmão Nelson Fernandes aí, né, já nos acompanhando também, prontinho para orar, né, porque nosso irmão Nelson Fernandes é um irmão de oração. Cumprindo esse dia, Belém se alegrava com as mães que chegavam de todo lugar. Irmã Elmira de Melo, Deus abençoe, minha irmã. Até mais de um filhinho, motivo bastante até pra cantar. Mas subitamente entre o povo surgiram soldados romanos com grádios nas mãos. Falando de Jesus. Fala, minha gente, a alegria chegou. Abrindo as portas, Jauri começou. Sintoniza o brilho, entra nessa luz, a voz da esperança que a gente conduz. Tudo preparado, vem com a gente, vamos celebrar. Comunicando Jauri daqui. Todo dia, nesta hora, o Brasil tem que parar para acompanhar a nossa live que agora vai começar. Meditação na palavra e a oração da fé. Cremos que vamos ser abençoados, pois é muito bom Jesus de Nazaré. Agradecemos sua companhia, pois é muito bom estar com você. Se estás passando pela prova, creia que vais vencer. Se estás passando...
Glórias a Deus, é muito bom ter a vossa companhia aqui conosco, né, gente? Que Deus vos abençoe. Hoje a meditação da palavra de Deus está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, com o tema: quando há fome, Deus ainda tem uma panela de bênção. Oh, glória a Deus! Isto quer dizer que quando estamos na luta, Deus tem algo reservado para nós com muitas bênçãos. Vamos então para a palavra de Deus, mas antes, porém, mandar um alô, um abraço para os irmãos aí que estão nos acompanhando. Irmão Arlindo Buchorn, o Miro Melo, lá em Santa Helena, a Loreni Adiers e Arno Neumann, o irmão Arno. Estamos passando, atravessando fronteira, estamos já no exterior, né? Deus abençoe os nossos irmãos ali, é a Loreni e o Arno que estão nos acompanhando. Deus abençoe vocês, viu? É o Marcos, Marcão, meu irmão Pastor Marcos Pereira. Cadê a pergunta, Pastor Marcos? Hoje é o dia, Pastor Marcos. E o Claudionor Bispo dos Santos, também ligado conosco, nos acompanhando. Daqui a pouquinho vamos estar orando, viu, irmão Claudionor? Vamos estar pedindo a bênção de Deus, né? E o Luiz Agnes ali em Subsede Santa Helena, Deus vos abençoe. Meus amados irmãos, os irmãos estão percebendo que ainda não estou muito bom da minha garganta, né? Ontem não pudemos fazer a live, mas tá só pode que a rinite alérgica, uma espiradeira, né? Que foi feio de ver. Não deu para nós ontem, né? Perdemos para a rinite ontem, mas hoje nós estamos aqui alegre e feliz da vida com o Senhor Jesus Cristo. Agora então, meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus, né? Sem perca de tempo, porque o nosso tempo é curto e eu não quero extrapolar o meu horário, porque eu quero respeitar os meus amados irmãos que estão aí, né? Tirando um tempinho para nos acompanhar. E se nós passarmos muito do horário, ao invés dos irmãos receberem a bênção, os irmãos vão perder a bênção, né? Lemos a palavra de Deus, que nos diz o seguinte, então, 4 do livro de 2 Reis, verso 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira, e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mais nenhum mal na panela. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Jesus, palavra maravilhosa, muito gloriosa esta palavra, né, meus amados?
Meus amados, vamos então para a palavra, para a nossa rápida meditação na palavra do Senhor. O texto aí nos mostra, meus amados, que Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Fome, meus amados, como a Bíblia fala, né, irmãos, de fome. Aí que nos mostra dos homens de Deus passando dificuldade, não é? Passando dificuldade. E ali estavam os filhos dos profetas, né, os discípulos de Eliseu, estavam ali, pelo que nós vemos, uma escola de teologia, onde eles aprendiam com o profeta Eliseu. E olha, meus amados irmãos, que como era a vida dos nossos companheiros de pregação do Evangelho no passado. Eliseu, o líder, tinha viajado e o seminário estava em falta de alimento. Quando Eliseu chegou, os alunos, um olhando para o outro, com muita fome, meus amados. Homens de Deus passando fome. Por que Deus permitia isto e permite lutas hoje? Meus queridos irmãos, ninguém cresce na fé na bonança. Ninguém madurece na bonança. Ninguém fica forte estando na moleza. Para nós ser forte, nós temos que passar pela luta, temos que passar pela prova. E aí estava, meus amados irmãos, estes filhos de profetas ali passando necessidade. Com certeza, meus irmãos, Eliseu, que era o líder, estava passando dificuldade junto com eles, não é, meus irmãos? Hoje nós vemos que está muito diferente, né? Os pregadores querem muita mordomia, querem hotéis de primeira qualidade, comida nos melhores restaurantes, senão não vão pregar a palavra. Meus irmãos, é por isso que temos hoje muitos pregadores moles, né? Quando vem a luta, estão desistindo, porque eles não podem se firmarem, como eu disse, ninguém fica forte vivendo na moleza. Ninguém fica resistente estando na bonança. Não, para se firmar temos que passar por dificuldade, por provações de Deus. Então, Eliseu, amados irmãos, ele voltou e todos ali estavam com fome. O texto sagrado começa aí mostrando uma realidade muito difícil. Havia muita fome na terra, mas mesmo em meio à fome, Eliseu estava trabalhando para alimentar os filhos dos profetas. Isso nos ensina uma grande lição, uma grande verdade. A crise pode estar ao nosso redor, mas Deus continua cuidando dos seus filhos. Deus continua livrando os seus filhos. Aleluia, porque cada prova que nós passamos, cada dificuldade, não quer dizer que Deus nos abandonou. Não, Ele está ainda pertinho de nós. Aleluia. A fome não significa que Deus abandonou o seu povo. A Bíblia diz que havia fome naquela terra. A fome era real, a dificuldade era real, mas Deus continuava presente com os seus filhos. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Amados irmãos,
Existem momentos de escassez, existem momentos de dificuldade, existem momentos em que não vemos saída, mas, amados irmãos, a ausência de recursos não significa a ausência de Deus, meus irmãos. Não podemos nos confundir. É uma fase difícil com o abandono de Deus. Passamos por uma fase difícil, mas nada, o Senhor não nos abandonou. Ele está, de olho em nós, cuidando nós, aleluia. Eliseu estava preocupado com a alimentação dos filhos dos profetas. O versículo mostra que Eliseu dizendo: põe a panela grande ao lume e faz um caldo para os filhos dos profetas. Enquanto muitos poderiam estar preocupados apenas consigo mesmo, Eliseu estava preocupado com outras pessoas. O líder é assim, meus irmãos. Isso nos ensina que mesmo em tempos difíceis não podemos perder a capacidade de cuidar dos outros. Você está passando por luta? Está passando por dificuldade? O pastor está passando por luta, por dificuldade? Mas nós temos que ser fortes, não podemos perder a capacidade de estar olhando para os nossos irmãos e cuidando, ajudando eles. Amados, lembro-me agora da passagem bíblica que fala sobre o apóstolo Paulo, quando estava indo para Roma como prisioneiro, ele e mais uma multidão de homens, todos prisioneiros. Olha, meus amados, a luta estava grande para todos. Não era só para os outros e Paulo não estava na bonança, não. Paulo estava passando também pelas mesmas lutas, mas ele foi um líder. Ele estava liderando aquele povo de prisioneiro, meus irmãos. Ele passou a ser líder, dando palavras de incentivo e encorajando os outros presos. E dizendo: olha, ninguém vai morrer. Vamos, nós estar tranquilo, porque Deus vai proteger. É assim, amados irmãos, que o líder faz. Então, irmãos e irmãs, não podemos perder a capacidade de cuidar dos outros. A igreja precisa continuar orando, ajudando, pregando, alimentando vidas com a palavra e cuidando dos necessitados. Ah, meus amados, alguém saiu ao campo para buscar alimento. O versículo 39 diz que um dos homens saiu ao campo para apanhar ervas. Ele encontrou uma planta, pegou os frutos e colocou-os na panela sem saber exatamente o que eram. E esta planta era venenosa. Meus amados irmãos, quando a necessidade é grande, muitas vezes, irmãos, nós agimos no impulso. Muitas vezes, meus amados, na hora da luta, tomamos decisões erradas. Muitas vezes, por isso que nós, amados irmãos, na hora da luta, na hora do maior problema, vamos deixar na mão de Deus até que passam as calamidades, diz a palavra de Deus. Então, meus queridos, este homem não sabia, não conhecia que era aquilo. E assim, amados irmãos, ele apanhou bastante daqueles frutos. Encontramos então aí, amados irmãos, o perigo. Nem tudo que parece alimento serve para nos alimentar. Nem tudo o que parece ser bom aos nossos olhos, ele é bom realmente para nós. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós olhamos para algo e aquilo parece ser bom. Parece que vai nos ajudar.
e acabamos caindo no laço do passarinheiro. Há coisas que parecem boas aos nossos olhos, mas podem trazer um prejuízo muito grande, viu, meus amados irmãos? Precisamos ter cuidado com aquilo que colocamos dentro da nossa vida. Devemos ter cuidado com aquilo que nós vamos trazer para perto de nós, aquilo que vamos colocar em nossa mesa para nos alimentar. Agora, meus amados irmãos, eu estou falando espiritualmente, não estou falando de alimento físico, não. Sim, as coisas espirituais, o que você está comendo, do que você está se alimentando. Nem tudo o que você vê, o que você ouve é bom para sua vida espiritual. Quem é o líder que você está acompanhando aí pela internet? Quem é o líder? É um servo de Deus? Que tipo de alimento ele está lhe servindo? Está de acordo com a Bíblia Sagrada? Se não estiver de acordo com a Bíblia Sagrada, seja quem for, o maior pregador, o mais renomado pregador dos últimos dias, aquele que atrai milhões de pessoas a si, aquele que está pregando para a multidão, mas se ele não está de acordo com a Bíblia Sagrada, não coma deste alimento, porque é veneno e vai te matar. Quem sabe você com fome, com sede, espiritualmente, como aqueles jovens estavam com fome fisicamente e ele não teve tempo de escolher uma erva saudável, ele pegou uma fruta venenosa. Assim, você, na ansiedade de aprender com a palavra de Deus, com a ansiedade de ouvir algo e alguém está falando para você aquilo que realmente você, o seu ego, quer ouvir. Isto pode ser veneno para sua alma. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está assistindo. Cuidado com as amizades, cuidado com os conselhos que tu tens recebido, cuidado com aquilo que você está colocando no seu coração, meus amados. A panela ficou contaminada e agora o que fazer? A panela cheia de veneno era comerem e morrerem, mas Deus tinha a solução. Quando começaram a comer, perceberam, opa, não podemos comer. Alguém gritou, esta fruta é venenosa, há morte na panela. Agora, meus amados irmãos, a panela estava no fogo. O que fazer? Vamos jogar a panela fora? Não, o homem de Deus, ele guiado pelo poder do Senhor, ele teve a solução para aquele problema, para aproveitar o que estava na panela. Meus amados irmãos, que coisa, uma coisa séria. Mas Eliseu não mandou jogar a panela fora. Não, meus amados irmãos, Eliseu não mandou jogar a panela fora, porque ele tinha a solução dirigida por Deus, aleluia.
Meus amados, Eliseu pediu farinha e Deus transformou aquela situação. Isso nos mostra que uma situação contaminada, meus irmãos, não é necessariamente uma situação perdida. Aquilo que parecia destinado à morte tornou-se alimento novamente pela intervenção de Deus. O que aprendemos aqui, meus amados? Quantos problemas surgem? Aí nós vemos o valor da unção do Senhor. Aí nós vemos o valor de o líder estar em oração. Aí nós vemos o valor de nós ser dirigido pelo Espírito Santo. Veja que a panela estava contaminada. Muitos pensaram, tem que jogar fora. Assim, meus amados irmãos, aquele que não é líder, quando vê um irmão com um problema sério na igreja, o que ele pensa? Tem que excluir, tem que mandar embora, mas o líder não. O líder não vai jogar a panela fora. O líder vai aplicar o antídoto nesta panela. O líder vai ter uma direção de Deus para recuperar esta pessoa e não jogá-lo fora. Porque o papel do líder não é desprezar, o papel do pastor não é jogar fora. Meus amados irmãos, quantas pessoas, quantas vezes, quando alguém na igreja está com problema, aquele que não é líder fala para o pastor: quer sair? Deixa que saia. Vai embora, não. Ele está com problema, ele não pode sair, ele está doente, e o doente tem que ser tratado. Aleluia, é isto que nós aprendemos aí na palavra de nosso Deus. Então aquilo que parecia destinado, meus amados irmãos, para a morte se tornou o alimento. Deus pode transformar aquilo que parecia impossível. Eliseu disse: pão de farinha. A farinha foi colocada na panela e o problema foi resolvido. Amém. Que Deus continue vos abençoando, meus amados irmãos. O horário foi embora, né, irmãos? Mas vamos orar agora neste momento para Deus vir nos abençoar, Deus vir operar o milagre em nossa vida, meus amados. Vamos nos preparar para a oração da fé. Glórias a Deus. A irmã Ivanir Lázari está aí nos acompanhando. Deus abençoe a irmã Ivanir, o Jair, o Botique, o José Claudemir, Deus abençoe. A Maria Terezinha de Almeida, Piva, Deus abençoe cada um de vocês, viu, irmãos? Deixa o mundo e o seu barulho lá fora. Minha alma se prepara para falar contigo. Prepara. Vamos orar. Grande Deus, Papai do céu, agora, meu Deus, é o momento de nós falar contigo. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Senhor, manda a tua bênção sobre a nossa vida, manda a tua graça gloriosa. Meu Deus, nós precisamos de ti. Meu Deus, nós necessitamos da tua graça. Lamagai, Remandarás. Senhor, abençoa cada um dos meus amados irmãos que estão orando agora comigo, pedindo a bênção. Quantas pessoas carentes, quantas pessoas necessitadas, Senhor, quantas pessoas precisando da bênção, precisando da vitória, e o Senhor tem bênção para dar. Oh, glória! Aleluia! Senhor, meu Deus, confirma a tua obra agora, meu Pai.
pelo poder maravilhoso do teu divino Espírito Santo. Fala, Jesus, conosco. Fala, Senhor. Fala de uma maneira tremenda, Jesus. Fala de uma maneira gloriosa, confirma a bênção, confirma os milagres nesta noite. Senhor, quantas pessoas não conseguem dormir, quantas pessoas não têm paz, quantas pessoas não têm alegria, quantas pessoas, Senhor, estão sofrendo, quantas pessoas estão chorando, Senhor. Mas Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de maravilha, Tu és o Deus de poder. Confirma a Tua obra, Pai, derrama a Tua bênção. Redalama surrabai, dai para nós a vitória, meu Deus. Vai curando, vai libertando, Jesus. Eu creio em Ti, ó Pai, eu creio no milagre. Abençoa cada um dessas pessoas que estão aí nos acompanhando agora, meu Pai. Senhor, os irmãos ali do Paraguai, na região de Santa Rita, dai a bênção para eles ali, os irmãos aqui. Meu Deus, da cidade de Toledo, os irmãos que estão nos acompanhando lá no Mato Grosso. Senhor, confirma a vitória, a bênção na vida de cada um, Senhor. Derrama mesmo a Tua graça, a Tua glória sobre a nossa vida, meu Deus. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, chegamos agora já no final da nossa live, né? Que Deus vos abençoe, cada um de vocês. Deus abençoe o Alisson, Fábio, lá em Lucas, a irmã Ivanir, Lucas, todos vocês aí. Que Deus vos abençoe, tá, meus amados irmãos? Amanhã, 22 horas, vamos estar aqui novamente para levar até você mais um trechinho da palavra de Deus. Fiquem todos na presença do Senhor e até amanhã. Tenham todos uma ótima quarta-feira.